Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou reagir ao conteúdo produzido pelo Jean Elan, em que ele fala sobre o colapso da trindade indiana. Como eu sou professor de Hatha Yoga, ministro cursos, palestras, tenho grupo de estudos sobre a tradição espiritual indiana, e isso há mais de 25 anos, eu fiquei interessado para saber o que ele quer dizer com o colapso da trindade indiana, né? Então, bora lá para o conteúdo, sem muita enrolação. Qual está sendo a finalidade de Shiva? Ele irá também se desconstituir, sendo que ele acabou ficando sozinho? Pois é, uma das coisas que também colapsou foi a Trimurti. E colapsou porque Vishnu desconstituiu-se, movido pela sua própria vontade. O eu de Brahma colapsou de novo, na própria mitologia hindu, várias vezes. Só que a turma faz da queda um passo de dança. Né? Ao invés de dizer que o eu de Brahma entrou em colapso, eles dizem que ele adormeceu. O sono de Brahma dura 400 milhões de anos. Mas isso é um estado de coma. Os anjos é que mantinham esse ser vivo, ainda que em coma. E é o que de novo está acontecendo. Então, de fato, a Trimurti colapsou. Todo o sistema aristocrático dessa organização, desse universo vizinho, foi para o Léo. Mas agora cada herdeiro quer ser, entre aspas, o dono da situação. E, de fato, sobrou Shiva. Vamos lá. Uma coisa importante para deixar claro aqui só nessa primeira intervenção é que o conceito de anjos não existe na tradição espiritual ou na mitologia indiana de maneira geral, tá? Isso é um conceito judaico-cristão. Isso não existe na tradição indiana, na mitologia de maneira geral. Brahma, eu vou só fazer uma pequena introdução, porque eu acho que ele vai falar mais sobre a Trindade, e aí eu falo com mais tempo na próxima intervenção. Vamos lá. Brahma, ele, quando se diz na mitologia que Brahma está dormindo, é um período, é uma forma simbólica de dizer em que nós, enquanto seres, entramos num processo de obscurecimento ou de estagnação. Não só de obscurecimento, mas de estagnação. Aí eu vou desenvolver isso melhor. Mais para frente, eu quero dar tempo para o Janval falar a respeito, para aí eu ter uma base melhor para poder desenvolver o assunto, tá joia? Mas nessa intervenção, o que eu quero que fique claro aqui é que não há na mitologia indiana alguma coisa que se assemelhe a anjos, tá? E também esse conceito de um universo em que, por exemplo, Shiva está em um universo, como ele colocou aqui, e Brahma e Vishnu estão nesse universo. Isso também não faz parte da mitologia indiana, não faz parte. Aí está havendo alguma deturpação de alguma informação, provavelmente dos conceitos de Loka. Loka estão associados a mundos. Mundos no sentido de planetas e não no sentido de universo, tá? São formas como os antigos indianos chamavam, né? Aqui a gente aproximou como planetas, mas Loka na lata seria algo como local, ambiente, morada, tá? Não é um universo paralelo, nem tampouco, né, aquilo que a gente fez de aproximação, a gente, eu digo, né, os estudiosos, né, do hinduísmo ou as tradições espirituais indianas, para ser mais correto, com planetas. É uma aproximação com planetas, tudo bem? Mas nunca com universos. Existe o conceito de multiverso na tradição indiana, existe algo semelhante a isso, tá? Existe algo semelhante a isso, mas não é o foco aqui. Vou deixar o Janval falar. O que é que Shiva está fazendo conforme as fofocas? Brahma nunca criou avatar a partir de si mesmo. Tudo que ele fez foi contribuir com a criação dos avatares Keshavas. O que é um avatar Keshava? É um avatar tipo Krishna, que traz em si o genoma dos três seres da Trimurti. Ou melhor dizendo, o código-fonte definidor. Já que nesse universo vizinho, o código-fonte definidor que corresponde ao genoma, ao DNA que a gente tem, é uma coisa um pouco diferente. Então, vamos lá, até onde eu estudei, Keshava era um dos epítetos ou nome do Krishna, tá? Deixa eu até pesquisar agora aqui, ó. Keshava como eu disse, é um dos epítetos de Krishna, que significa o de vasta cabeleira, o de cabelos longos, tá?
não tem nada a ver com uma classe de avatares, isso não procede, tá? Então Keshava era uma forma carinhosa de se chamar Krishna, né? O que tinha vasta cabeleira, o que tinha cabelos longos, brilhantes, né? Era um elogio que se fazia a Krishna, tudo bem? Então vamos conseguir. Brahma só produz assim. Por quê? Porque ele é um ser desalmado. O fato do eu dele ter sido reconstruído dentro da obra que uma outra parte dele criou lá fora. Então ele não tem alma para produzir avatares. Vishnu e Shiva tem. Vishnu só se desconstituiu para deixar exatamente Rockman, ou Sofia, como sendo, entre aspas, a expressão final da sua criação espiritual. E no espírito de Vishnu está, entre aspas, a consciência escaneada do homem Jesus. Então isso aí, os dois estão tentando conseguir manter a sua terça parte, que é o Javé, esse eu de Javé desabilitado, mas que vai ter que ser revivido lá na frente. Percebam que há uma mistura entre as mitologias indianas e judaica, ok? Não dá para a gente fazer essas correlações. Apesar de algumas mitologias a gente conseguir fazer correlações, né? A gente pode até dizer, olha, Júpiter e Zeus são equivalentes, né? No caso dessas interseções que o Jean-Val está fazendo entre o judaísmo e a mitologia indiana, não procede. Eu entendi que ele fez uma correlação de Javé com Brahma, tá? Simplesmente pelo fato de que as pessoas falam que Brahma é o Deus criador, né? De que tem ali no senso comum de que Brahma é o Deus criador, porque ele fez o Om, e aí já vão se associar com o Om ao verbo divino que está lá na Bíblia, o faça-se a luz, sabe? Essas coisas que como eu disse, é fácil de fazer essas ligações, é um senso comum, mas não necessariamente é a verdade. Não é necessariamente só pelo fato de uma coisa parecer a outra, né? A gente pode criar uma ligação, né? Fazer com que elas sejam relacionadas. Não é assim que funciona, tudo bem? Enfim, então essa ligação que o Jean-Val está fazendo, ela é perigosa no sentido de levar a gente a má interpretações, a deturpações, e se eu crio um conjunto de ensinamentos, tá? A partir dessas correlações que são infundadas, vai chegar um momento, e muito provavelmente esse momento chegou para o Jean-Val, em que eu vou ter que fazer um, entre aspas, malabarismo para que as mitologias conversem entre si, para que a minha mensagem tenha sentido, ok? Até questões da gnose aqui, né, gnosticismo aqui foi envolvida quando se fala, por exemplo, de Sofia. Então, a gente precisa entender que está havendo uma mistura de elementos, e eu não sou contra a mistura dos elementos, desde que elas apresentem coerência, não só na narrativa, né? Não só apresentando uma historinha coerente, mas coerência nos seus, na sua cuidade histórica, inclusive, na sua na sua essência do que está sendo dito, né? Ou seja, não adianta eu criar coerência para falar de Brahma e Javé, sendo que eu deturpo o conceito de Brahma e possivelmente o conceito de Javé, ok? Não sou contra, portanto, há algumas misturas, desde que elas não criem essas deturpações que são mais malabarismos para fazer um ponto ser válido do que algo que tem algum fundamento em si. Mas vamos continuar escutando o Jean-Val aqui. E Shiva sobrou. Mas por que Shiva sobrou? Porque Shiva, dos três senhores da Trimurti, foi o que mais construiu representantes dele, avatares. Compreendam, Brahma, Vishnu e Shiva, o corpo deles é o que Krishna chamou do Bhagavad Gita de expressão adidaiva. Ele, Krishna, se diz, eu sou uma expressão adiágena da minha condição adidaiva. Vamos lá. Não é verdade isso que ele falou a respeito de Shiva. Shiva foi o que menos propagou o que nós chamamos de avatares, tá? Shiva, na mitologia, né? Eu sei que o Jean-Val fala que estudou mais de 100 mitologias e fala bastante da mitologia indiana. Nas mitologias, Shiva não cria avatar. Ele se manifesta, tá? Talvez
E aí isso ainda é um ponto de disputa entre quem estuda a tradição espiritual indiana, as mitologias em si. Talvez o único, entre aspas, avatar de Shiva seja Hanuman. Hanuman. Nas demais histórias em que Shiva é retratado, não é um avatar, é uma manifestação. Tipo, Shiva se manifesta como um caçador. Então, é o Shiva, não é um avatar. Ele se transforma, ele, entre aspas, se fantasia de caçador. Ele se fantasia ou se manifesta como um professor para testar a Parvati que estava reencarnada e não estava lembrando de si mesmo. Então não é um avatar, é ele se manifestando. É diferente de Vishnu, que propaga os avatares, né, que tradicionalmente são descritos como 9, e existe a espera do 10º, que é chamado Kalki. Né? O Kalki é tido como o 10º avatar que está sendo esperado. Tá? O 9º teria sido, para algumas escolas, Buda, e para outras pessoas, por exemplo, Paramahansa Ramakrishna, tudo bem? E antes deles, nós temos aí a figura do próprio Krishna. Enfim, breve intervenção aqui, vamos escutar mais o Janval. É complicado falar assim, mas só para explicar. Então, Shiva seria a expressão Adidaiva do espírito que o anima. Só que essa expressão Adidaiva criou uma porrada de expressões adiágenas, ou seja, avatares. A maioria não são de forma com a natureza humana. E as últimas expressões que Shiva criou, eles não querem morrer. Para quem está, de alguma forma, construindo a sua própria mitologia, usar esses termos Adidaiva, Adyajna, dentro da sua narrativa, não confere uma expressão de alguém que está de verdade querendo transmitir algo, clarear algo, mas sim criar elementos que sustentem uma narrativa mais fantásticas. Quando Krishna fala de Adidaiva e Adyajna, né, a gente precisa entender o que é Daiva. Daiva significa luminoso, aquilo que propaga luz ou que está ligado a uma consciência nesse contexto. Adi significa primeiro ou primevo. É uma das formas da gente dizer primeiro ou primevo. Então, seria algo como a luz essencial. Agora, se ele está falando Ajna, Ajna pode ser traduzido como o seguinte: o prefixo A em sânscrito, ele muitas vezes tem a característica de uma negação, de conferir negação. Mas não é, dependendo do contexto, não é a negação pura e simples de um não, mas é uma negação que remete a um retorno, que remete a uma correção de algo. Jna ou nha, né, se a gente for falar no sânscrito, né, nha, seria algo como conhecer, conhecimento, tá? Vem dessa raiz, né, conhecer, tá? Então, ajna ou anya, se a gente for falar mais o sânscrito, seria algo como conhecimento interior ou autopercepção, se é algo nesse sentido. Quando a gente fala de ajna, como ele colocou, ou aryagna, seria algo como a percepção fundamental do que constitui a individualidade, tá? A sensação da individualidade, que é limitante e limitadora se a gente pensar no princípio de Adidaiva, né? A sensação mais fundamental de sermos não mais como personalidade corpo, mas como algo que transcende isso. Tá? Não é o foco desse encontro, mas esses dois termos têm muito a ver com a sensação que eu e qualquer pessoa que estuda mais profundamente as tradições espirituais indianas, nós vamos chamar de falso eu e de eu real. Tá? Tem live aqui no canal em que eu falo um pouco mais sobre isso, talvez seja um assunto que eu tenho que revisitar. Mas vamos lá, continuar escutando o Janval. Então, ó,
A princípio, o que ele está utilizando de termos aqui, ele não está explicando, ele só está jogando com o pressuposto de que as pessoas que estão escutando já têm conhecimento prévio disso que ele está colocando. Eu não sei se ele explica em algum momento esses termos para a audiência dele, tá? No entanto, quando seja eu ou alguém joga os termos para a construção de uma narrativa e não explico esses termos, isso é só para criar um ar fantástico e para dar uma sensação de credibilidade ao que está sendo passado, tá? Isso é recurso, tudo bem? Então bora lá. E Shiva criou muito monstro para enfrentar os monstros de Brahma. E esses Isso não rapazes e procede. moças ainda existem por aí, e gostam da vida e não querem morrer. Ou seja, Shiva está tendo que destruí-los um por um. E assim. Gente, isso não procede, isso é um devaneio, tá? Por exemplo, tem um avatar de Vishnu chamado Parshurama, que é imortal. Na mitologia, ele é chamado de imortal. Então, é um ser imortal. Hanuman, como sendo um talvez possível avatar de Shiva, é considerado imortal. Então, ser imortal não significa que não quer morrer, que a pessoa não quer morrer. Significa apenas que essa pessoa conseguiu ter uma compreensão profunda de si mesmo, entender a sua real natureza, digamos assim, né? E, portanto, para ela, né, os mecanismos de estar manifesto num corpo ou não estar manifesto num corpo não faz mais sentido. Para ela, essa limitação não existe mais. Então, ele se manifesta ou não se manifesta dentro de um corpo por escolha. Não porque ele morre ou porque ele deixa de morrer, mas porque ele já entendeu que a existência dele é eterna. Tá? Então, seres que compreenderam a eternidade, não é que eles estão se negando a morrer. Existe uma diferença aí de conceito, tá joia? Sim, não está conseguindo fácil, pelas fofocas que rolam. Mas ele está tentando. Alguns ele não vai destruir mesmo, porque vão ficar funcionando para, no final desse universo, o outro já está se acabando. Mas tudo que está lá vem para cá, então tudo vai se concentrar aqui. Nem fisicamente, né, isso que ele acabou de falar é possível, tá? Não, né, se a gente parte do pressuposto de que existe uma correlação de efeitos, causa e efeitos, digamos assim, entre aquilo que é experimentado no dito plano astral em relação ao plano físico e vice-versa, aquilo que é experimentado no plano físico, de uma certa maneira, afeta o dito plano astral, o mundo espiritual, né? Você falar de um universo que está, entre aspas, se acabando e que tudo que está lá vem para cá, as repercussões físicas desse processo são inimagináveis por nós. A gente não tem nem como conceber. Talvez um físico, um astrofísico consigam conceber alguma dessas possibilidades, isso talvez no campo da matemática, né, com cálculo. Eles consigam enxergar a situação através dos números, né? Mas isso que ele colocou aqui não faz o menor sentido. Eu sei que para quem é crente, né, da narrativa espiritual que o Jean-Val coloca, isso pode ser uma afronta o que eu estou colocando aqui. Mas isso não faz o menor sentido, tá? Nem tampouco espiritualmente isso faz sentido, tudo bem? E assim, como é que eu explico isso para vocês? Na mitologia ariana hindu tem o evento. Não existe mitologia ariana hindu. Tá? O conceito de raça ariana não existe. Isso já foi refutado há muito tempo. Há muito tempo. O proponente da suposta raça ariana foi um alemão no final do século XIX, início do século XX, o cara chamado Max Müller, né? Ele era um estudioso alemão, estava lá fazendo pesquisas sobre a mitologia, vamos colocar assim, indiana, sobre os textos, ele estava ali tentando entender o sânscrito, né? E aí ele trouxe a ideia de que essa, digamos, sabedoria indiana, essa expertise, toda a filosofia teria vindo através de um povo que, vejam só, teria suas origens no que hoje seria considerado o interior da Alemanha,
naquela época, a Prússia, né? Então, um povo originário daquela região é que levou a sabedoria, levou os Vedas, blá blá blá, para a Índia. Isso, pessoal, é mais do que evidente do que uma tentativa de apagamento da própria história do povo indiano. É um movimento colonialista. Isso é o que a gente chamaria de eurocentrismo, na veia, de você dizer que uma nação ela não é grande por conta dos seus próprios habitantes, mas que essa grandeza veio de outro lugar, tá? Se isso fosse de fato verdade, né, se tivesse algum resquício palpável disso, beleza. Mas evidentemente isso já foi, né, refutado, tá? Inclusive com pesquisas genéticas que apontam que não houve uma invasão ou migração para o subcontinente indiano, como proposto pelos caras aí da teoria, que num primeiro momento foi chamado de invasão ariana, depois, para amenizar, os caras falaram migração, teoria da migração. Tá? Então, o próprio Max Muller, quando viu que a reputação dele estava. O pessoal da academia começou a questionar: da onde veio isso? Né? Qual a fonte? Né? Qual é? Vozes da minha cabeça? Aí o cara falou: não, veja bem, não estava falando de uma raça. O cara que propôs, logo depois ele diz: eu não falei de raça, eu falei de língua, de linguagem, tá? Então, esse papinho de ariano, blá blá blá, a gente sabe onde deu, né? Com o movimento Zis, lá da Alemanha, né? Vem desde essa época do final do século XIX. Caras como Nietzsche apoiavam essa ideia de uma raça ariana. Então, esse papinho de hindu-ariano não existe, tá? Se o Jean-Val continua utilizando isso, ele está mais do que desinformado. Mais do que desinformado. Então, vamos continuar. Chamado Samudra Manthan, em que os seres desse universo vizinho sofriam tanto com as dores de todos os tipos de câncer que eles têm, que a solução foi fazer o batimento de um tipo de água ou líquido que existe em uma certa loca vinculada ao nosso universo, mas desse universo vizinho, é que do mesmo modo que se você bate o leite para produzir manteiga, é como se o líquido dessa loca tivesse sido batida por a cauda de uma serpente. Vocês percebem que quando é conveniente, louca se torna algo presente no universo vizinho. E quando conveniente, louca se torna o próprio universo vizinho. Ponderem sobre esse tipo de coisa, tá? Esses deslizes. Esse evento mitológico que o Jean-Val está trazendo, ele também é um evento simbólico. Eu vou deixar o Jean-Val expressar o que ele sabe sobre o Samudra Manthan e, a partir disso, eu vou fazer a minha intervenção. Imensa, é assim que a mitologia conta, para produzir amrita, produzir soma, produzir um tipo de remédio que os deuses entumando, ou seja, os habitantes desse universo vizinho, inadvertidamente chamados de deuses, entumando aquilo ali, as dores passam. Só que no meio desse batimento aí surgiu um problemaço. O quê? Um vírus que ninguém esperava. Os vírus que representam a feição microbiana da podridão de Javé, um dia serão entendidos com as cores que merecem. O livro que eu lancei, A Ordenação do Caos, Além da Ordenação do Caos, a face microbiana do Criador, é uma tentativa de esboçar o início desse processo de compreensão. Mas, voltando a esse episódio, Shiva percebeu que aquele vírus que surgiu na hora do batimento do leite ia estragar a parte boa do medicamento, a amrita. Então, Shiva, ele, para salvar todo esse universo vizinho e todos os seres de lá, ele engoliu esse veneno, esse vírus, e por isso ele tem a expressão na bunda que tem a questão da garganta azul, porque ele concentrou todo o veneno aqui, não deixou o veneno descer, se descesse ele próprio morria. Isso é o que a mitologia conta. Então, fazendo um paralelo com isso, Shiva, do jeito que se sacrificou na época do Samudra Manthan, que é o nome desse evento, em sânscrito, ele também criou um ser que vai se sacrificar no final dessa criação, que vai, entre aspas, absorver o que restar de sujeira, em termos de forma, pensamento e forma, sentimento, registrados nas memórias dos elétrons. Então, assim, Shiva não vai matar ou destruir, já que ele é o destruidor. Brahma é o criador, Vishnu é o reciclador, o mantenedor. Shiva é o reciclador, o destruidor, criativo. Ele destrói as formas para que estas renasçam numa condição melhor do que antes e possam ir adiante. O nome disso é evolução. Então, Shiva, respondendo à pergunta, está tentando destruir vários avatares que ele criou, e a turma tem aquele pessoal que é mais importante, aquele católico que quer ser mais católico que o próprio Papa. Então tem filho de Shiva que quer ter mais poder do que o próprio Shiva, e ele ainda está cuidando disso. E esse assunto, eu estou contando. E é totalmente possível um católico ser mais católico que o próprio Papa. Só uma
uma pontuação aqui. Todo aqui com um sorriso na face, mas ele é trágico, sério. E dependendo do que seja feito, muita coisa de problemas no futuro, quem viver nesse universo ainda terá, relacionado com o que Shiva conseguir ou deixar de fazer. O espírito Bom, eu vou comentar sobre o Samudra Manthan, falar tudo direitinho e vou mostrar a vocês que não é bem isso que a mitologia, segundo o Janval, né, falou. Né? Eu vou trazer aqui uma abordagem mais clara sobre o que a mitologia diz sobre o Samudra Manthan e vou explicar o simbolismo que está por trás, para que você que é crente ou não dos ensinamentos que o Janval tem propagado, você entenda o que de fato é. Tá? E aí você usa o seu discernimento, usa o seu livre-arbítrio aí para fazer o seu juízo. Tudo bem? Então, de novo, eu estou colocando aqui. Não é uma refutação à pessoa do Janval, mas aos conhecimentos que ele tem propagado, ok? Então, bora lá para a explicação desse Samudra Manthan. Eu vou mudar a minha câmera aqui.